quando que eu uso esse tabletop, por que que tem diferença entre tabletop, inlay, onlay, overlay? Por que que é melhor, às vezes, eu fazer um overlay do que um tabletop? Quando eu uso eles, que tipo de material? Em que situação eu tenho que usar um tabletop? Então é isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje, sobre como a gente faz esses tabletops, quando a gente usa isso dali. Então, quero conversar com você bastante sobre isso, como a gente vai fazer para entender esses tabletops. Perfeito, galera? Então hoje a gente vai falar sobre isso. Eu queria dizer que, para quem não me conhece, eu sou Albano Luiz Bueno, eu sou especialista em reabilitação oral há mais de 24 anos e eu te ajudo a reabilitar com naturalidade e com durabilidade. Então, fica na live para a gente poder entender muito como funciona isso, para entender esses caminhos da reabilitação oral, entender quando eu restauro com resina, quando eu restauro com cerâmica, em dentes anteriores e dentes posteriores. Hoje a gente vai falar sobre esses dentes posteriores, para a gente entender isso. Então, qual seria o tema da live? Como usar tabletop? Qual a diferença entre onlay, inlay, overlay e tabletop? Quando usar essa restauração nas minhas reabilitações orais? Então fica aqui que eu quero te mostrar tudo isso, quero te mostrar a estratégia para a gente chegar nisso, perfeito? Então eu vou te compartilhar o quê? Qual a diferença entre esses materiais? Como eu vou usar eles? Aonde eu vou usar eles no meu dia a dia? Então vamos falar isso. Albano, o que que é esse negócio de tabletop? Cara, então tabletop é exatamente isso daqui, ó. Vou botar aqui para vocês verem. Olha lá, então quando a gente... Deixa eu botar na tela maior aqui que é melhor. Então o que que é isso, Albano? É exatamente isso aqui. Quando eu coloco sobre o meu dentinho o tabletop, ele vai fazer o quê? Ele vai me ajudar a levantar a dimensão do meu paciente. Puxa, e aí como que funciona isso? Ele levanta essa dimensão. Albano, mas ele cobre o dente inteiro? É isso que eu quero mostrar para vocês. Albano, quando eu tenho restauração no meio, ele vai atrapalhar a restauração? Não, eu vou incluir ele dentro da minha restauração. Puxa, então eu vou ter que fazer esse entendimento de quando eu uso um, quando eu uso o outro? Sim, vai ter que fazer esse entendimento. Puxa, então eu preciso preparar dente? Vou te falar que muitas vezes eu não preciso preparar dente. Mas, por exemplo, pode ver que o dente lá atrás eu não preparei, mas o dente na frente, eu consegui preparar? Opa, o outro dente eu já preparei. Ah, então quer dizer que tem dente que eu tenho que preparar, tem dente que eu não tenho que preparar. Perfeito, é exatamente isso que eu quero que você entenda. Tem dente que eu tenho que fazer overlay, tem dente que eu vou fazer um tabletop. Então, Urbano, tem diferença entre isso? Tem. E eu quero mostrar como funcionam essas diferenças para vocês. Tem muita diferença entre esse tabletop e esses overlays. Puta, mano, como que você aprendeu isso? Qual que foi como que você aprendeu essa diferença entre um e outro? Na verdade, foi a minha experiência e os meus erros. Então, durante o passar do tempo, eu já errei também, para poder entender quando que eu vou usar um e quando eu vou usar outro. É isso que eu vou mostrar para vocês. Quando eu errei, putz, eu errei e eu arrumei o meu erro. E é isso que eu quero que vocês façam. Vocês arrumem o erro de vocês. É muito importante vocês organizarem esse erro. Albano, então qual que é essa diferença entre inlay, onlay e overlay? Tá aqui. A diferença é exatamente essa daqui. Puxa, Albano, o que está acontecendo? Qual que é a diferença entre esses materiais? Cara, o inlay, ele é exatamente isso aqui que vocês estão vendo. Deixa eu abrir aqui ele. A apresentação aqui não está abrindo. Mas o inlay, ele é exatamente isso. Ele vai falar sobre o quê? Albano, o inlay é quando eu estou dentro da minha restauração. Então, ele não é grande, não. A restauração é pequena. Então, o inlay é isso aqui, ó. Quando eu estou trabalhando, só aqui dentro do dente. Albano, então eu não abro para mesial, para distal? Não, esse é um inlay. Onlay, Albano.
Onlay é quando eu tenho o quê? Uma perda de cúspide. E a minha restauração, ela vai cobrir exatamente isso. Albano, endocrown, o que, que é? É aquela que a gente vai usar a raiz. Então, muitas vezes a gente usa a câmara pulpar para fazer ela, ou então eu uso um pedacinho de dente para fazer minha retenção. Albano, isso aqui a gente usa, cara, onlay, inlay, a gente usa mais para restaurações individuais pequenas. Agora, o endocrown, as coroas e o nosso amigo tabletop, esse a gente usa para quê? Esse a gente usa nas reabilitações. Albano, o que é o tabletop, então? O tabletop é quando eu tenho um dente bom, perfeito, ou desgastado só na oclusal, e a gente vai colocar uma restauração. Usando o quê? Usando essa retenção que a gente tem do dente. Então, isso aqui é uma retenção mecânica. E aí eu consigo trabalhar muito bem com ele. Albano, então eu tenho que usar essa retenção mecânica? Tem, porque senão desloca. Eu tenho que saber o que eu estou trabalhando. Então, o tabletop, ele serve para quê? Para a gente ganhar dimensão. Albano, então quando o meu dente está desgastado, por exemplo, meu paciente é um apertador, meu paciente é um bruxoma, um bruxista, desgastou dente, meu paciente teve acidez e ficou com aqueles dentes côncavos. Putz, então eu vou colocar o tabletop para quê? Para ele cobrir isso, para ele cobrir essa falha, essa perda. Albano, mas eu cubro... Não, o dente normalmente desse paciente, ele não teve perdas, a gente só cobriu ele. Albano, quando ele tem perda, opa, aí já vira um overlay. Por quê? Porque ele vai recuperar um pedaço do dente, mais a cobertura. Mas, Albano, overlay também. Overlay é a evolução do tabletop. A gente começou a perceber que só fazendo tabletop não ficava legal o negócio. A gente ia ter problema. Cara, então o que aconteceu? Então hoje a gente faz um negócio chamado overlay. O que é isso, Albano? Overlay é isso aqui. É quando o dente, a gente vai fazer o aumento da coroa, mas a gente vai cobrir na vestibular ele também. Por que acontece isso? Porque às vezes a gente precisa arrumar esteticamente o nosso trabalho. Cara, então quer dizer, então quando eu quero arrumar vestibular também, às vezes o dente está um pouquinho jogado, para não ficar feio com o passar do tempo, que é o que eu quero falar daqui a pouco para vocês, a gente então vai trabalhar com os overlays, cobrindo pela vestibular. Albano, tabletop, é só na oclusal. Albano, overlay, a gente cobra vestibular. Albano, precisa desgastar? Não, vocês vão ver que praticamente a gente não precisa desgastar. Mas, esteticamente, anatomicamente e para durabilidade melhor dessas restaurações, o overlay é muito melhor. Vocês vão ver que é muito mais fácil. Albano, como você sabe isso? Cara, eu tenho casos mais ou menos de 14, 15 anos que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês entenderem por que eu mudei o jeito de trabalhar. Eu fazia muito tabletop no começo, mas eu percebi que com o passar do tempo eles não ficavam legais. E aí o overlay começou a funcionar melhor dentro dos meus casos. Puxa, então você trabalha mais com isso? Sim, é justamente para a gente... Com os meus erros, eu aprendi o que vai acontecer. Então, quando a gente usa tabletop, a gente aumenta a dimensão. Albano, overlay. Overlay também a gente aumenta a dimensão. Albano, dá para usar outra coisa para aumentar a dimensão? Lógico. A gente pode usar também coroas. A gente pode usar onlay, só que onlay tem um pedacinho de dente. Opa, então não, teria que ser overlay. Entenderam a diferença? Então eu tenho diferença entre inlay e onlay, é para restaurações individuais, quando eu não estou aumentando a dimensão, quando meu paciente quebrou dente, quebrou estrutura e eu tenho que repor essa estrutura. Mas quando eu quero aumentar a dimensão, eu vou cobrir esse dente inteiro e vou levantar. Quando eu tenho que levantar, eu vou usar o quê? Overlay ou então tabletop. Albano, o overlay para você é melhor hoje? Hoje o overlay é melhor.
Por que que o overlay é melhor? É isso que eu quero mostrar para vocês. Então, vamos lá. Eu quero mostrar o porquê que eu achei isso. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, deixa eu só voltar aqui. Aí. O overlay é melhor por causa disso. Então, esse aqui é um menino que eu reabilitei já há 14, 15 anos atrás. E o que que ele tinha? Ele tinha um bruxismo severo, menino de 32 anos. Cara, então ele destruía os dentes, destruía todos os dentes. Olha, se a gente olhar ele na foto de baixo, onde era o caso inicial, reto, menino de 32 anos com os dentes retos. Então a gente trabalhou na parte posterior com overlays, com tabletops de resina fresada, e na região anterior ele é um bruxista, depois a gente vai entender isso, e a gente trabalhou com cerâmica. Albano, não dá resina? Não, infelizmente não. Olha lá os tabletops, o aumentozinho na parte posterior. Albano, então isso que é tabletop? É. Olha como a gente está aumentando aquela regiãozinha. A gente vê até a divisão. É normal? É normal. Fica vendo a divisão. Albano, então por que que você mudou isso? Então o que que aconteceu? Então aqui era a reabilitação dele pronta, como ele estava antes e como ele ficou. É um caso, como eu falei, de 14 anos atrás. Albano, você tem preservação desse caso? Tem. Vou mostrar para vocês. E o que que aconteceu? Com o passar do tempo, assim ele saiu assim, então eu consigo ver, olha lá as divisões do overlay. Então aqui era o overlay, aqui era o dente do menino. Então olha lá, aqui era o dente do menino, aqui o overlay. Olha o overlay aqui, olha o overlay aqui, igual vocês viram lá no vídeo inicial. Aqui para baixo era o dente. Albano, então o que que aconteceu? Aconteceu que quando ele veio com 4 anos, então aqui é o vídeo, ó, com 4 anos, funcionando perfeitamente, as guias, todo o funcionamento, mas eu comecei a perceber o quê? Um envelhecimento do dente dele. Putz, Albano, o que que é isso? Um manchamento do dente. O overlay se manteve muito bem. Se a gente olhar aqui, ó, vamos ver se eu consigo pegar, ó, o overlay se manteve bem, mas nessa região ali embaixo, ó, não ficou tão bem assim. Então, olha lá, ó, o overlay estava bonito, mas, opa, me perdoem, eu que bati errado aqui. O overlay estava bonito, mas o que que aconteceu? Cara, o dentinho dele não ficou tão legal assim. Então, o que que a gente teve que fazer? Cara, nessa região que ele tinha o dentinho, eu percebi, na verdade, que ele manchava. Opa, Albano, então por isso que você começou a trabalhar com overlay? Exatamente. Aí, olhe, com 8 anos, deixa eu só limpar essa tela, com 8 anos, olhe como ficou aqui manchas no dente, olha o envelhecimento do dente. Albano, o tabletop ficou perfeito. Albano era resina fresada Brava Block. Da onde, Albano? Da FGM. 14, aí com 8 anos. Cara, e ela funcionou? Não, na boca, funcionalmente, ela foi perfeita. Ela funcionou muito bem. Só que o que eu percebi? Que nós tivemos um envelhecimento da estrutura do dente e ficou manchada. Olha lá, o dente ficou diferente do overlay. Opa! E aí? Aí foi quando eu percebi que a gente precisava mudar, que não dava para a gente só perceber, entender isso. Eu precisava evoluir no meu tratamento. Por que, Albano? Porque eu percebi um erro meu. Qual que era o erro? Cara, manchava na região ali embaixo. Ela não ficava tão legal. O envelhecimento ficou diferente do dente e da estrutura. Então, o que que eu tive que fazer? Então, eu comecei a trabalhar de uma forma diferente. Puxa, Albano, como que você começou a trabalhar? Eu comecei a trabalhar assim agora. Ó. A gente começou a fazer overlays cobrindo a vestibular. Então, olha ali no desenho, quando a gente faz o desenho digital, nosso técnico faz o desenho do digital, ou você mesmo, por exemplo, eu tenho a máquina, então eu faço o desenho, a gente vai puxar isso aqui e vai cobrir, fazendo um overlay. Puta, mano, o que que fica melhor? Cara, esteticamente, esses casos ficam muito melhores. Eu tenho casos aí de 8, 9 anos, ficaram perfeitos. Eu corrigi aquela falha que eu tinha. Então, o que que aconteceu? Então, hoje, a gente cobre isso. Quando a gente cobre, o que que a gente vai ter? A gente vai ter
uma vestibular mais bonita a longo prazo. Eu vou ter o quê? Durabilidade nos meus casos. Então eu vou reunir o quê? Estética, naturalidade e durabilidade na minha restauração. Cara, esse é o grande X da nossa questão. Essa é o perfeito. Então, o que é isso, Albano? É o entendimento com os nossos erros. O que eu estou dando para vocês? Eu estou acabando dando o justamente mastigado o meu erro. Então, eu errei, e aqui eu estou conseguindo ensinar vocês a não errar, a não falhar, entender que realmente ela é perfeito agora, trabalhando com overlay. Albano, o que é isso? Então vamos olhar lá, olhe como fica esse overlay agora. Então o que a gente vai colocar? A pecinha, tá vendo que não tinha, a menina tinha desgaste, perda de dimensão, eu tinha que aumentar a dimensão dela, e olhe quando eu coloco, olhe como o overlay é o tabletop, mas ele cobre pela vestibular. Então, olhe como ele cobriu aqui pela vestibular ali, ó lá, ó. Cara, e aí, Albano? Aí, com o passar do tempo, não vai ter manchamento. E aí, o que eu vi? Eu vi que com o envelhecimento ele vai ficar muito melhor. Eu vou ter muito menos problema no meu dia a dia. Eu vou ter o quê? Durabilidade. E, cara, então durabilidade é muito importante no nosso dia. Cara, lógico que durabilidade. Sem durabilidade eu não consigo fazer nada. Então, estão vendo que a gente vai fazendo overlays cobrindo. Ah, Albano, então é um tabletop aumentado. Perfeito. É isso aqui, ó. Eu vou cobrir a oclusal, mas eu vou cobrir a vestibular. Aí, o que acontece, Albano? Acontece que eu consigo evitar o problema do envelhecimento. Opa, perdão. Eu consigo evitar o problema do envelhecimento que acontece nessa parte do dente. Albano, por isso que você parou de trabalhar com tabletop? Perfeito. Foi por isso que eu parei. Cara, porque eu aprendi que era muito melhor eu trabalhar com overlay, cobrindo a vestibular. Albano, que material que você usou ali? Ali eu usei uma resina fresada. Cara, resina fresada, pois nós vamos explicar, lembre, vamos ter outras lives aqui, outras coisas daqui para frente, para a gente conversar e entender quando eu vou indicar uma cerâmica, quando eu vou indicar uma resina fresada, Albano, quando eu tenho que indicar uma zircônia, ou melhor, Albano, como eu vou trabalhar na frente? Eu tenho que trabalhar com cerâmica ou com resina para que eu não tenha risco de dar errado, para que eu tenha durabilidade nas minhas restaurações. Então eu estou mostrando para vocês atrás, para que fique a longo prazo, para que eu tenha durabilidade, para que meu caso fique realmente funcionando. O overlay, ele mata muito dos nossos problemas e eu consigo corrigir as minhas falhas do quê? Daquele manchamento, daquele envelhecimento que acaba acontecendo ali. Por que acontece esse envelhecimento? Vamos pensar. Puxa, o paciente, ele não come Coca-Cola, ele não tem uma dieta que tem acidez. Com o passar do tempo, o que a gente vai acontecendo com os nossos dentes? Eles vão envelhecendo, eles vão desgastando, eles vão criando trincas. E aí o que acontece? Isso vai pigmentando. Ah, Albani, e a resina? Não, a resina fresada foi polimerizada pelo fabricante muito bem. Então ela tem um envelhecimento um pouquinho menor do que o dente natural. Ela é ótima para desgastar, como um dente natural, mas ela se mantém muito bem durante muitos anos. Albano, então, o que acontece? Aí o dente envelhece. É igual quando eu fazia antigamente fragmentos cerâmicos. Quando a gente faz o fragmento cerâmico, o que eu percebi? Que com o passar do tempo, o fragmento que estava aqui em cima do dente, que estava perfeito, o dente começou a ter erosão ácida e começou a perder, daí o dente, aí o fragmento ficava mais alto e o dentinho para dentro. Então, o que eu percebi? Cara, que o dente, ele envelhece, ele se desgasta com o passar do tempo, ele tem acidez e vai perdendo isso, e ele vai perdendo estrutura e vai envelhecendo. Puxa, Albano, então por isso que acontece isso. Aí evita o quê? Cara, evita de eu fazer retrabalho.
Porque o paciente vai reclamar com o passar do tempo. E aí não vai ficar legal, ele gastou uma grana com a gente, ele tem que pagar a manutenção, mas eu tenho que ter uma boa durabilidade com aquele trabalho. Então eu não posso errar. Então por isso que eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Ah, Albano, então o paciente tem que ter confiança em você, sim, ele tem que ter confiança que vai durar aquele trabalho. A gente está vendendo um trabalho caro para o paciente, a gente está agregando valor, então a gente tem que saber explicar para o paciente que é muito importante ele saber usar o overlay de maneira... A gente saber usar o overlay de maneira correta. Albano, então tem diferença? Tem. A vida me mostrou que tem diferença. Então a gente entende quando a gente vai usar um e quando a gente vai usar o outro material. Mas, Albano, eu tenho mais uma dúvida. Quando que eu tenho que usar o tabletop? Para que serve o tabletop? Putz, isso é muito importante. O tabletop, ele serve sim para quê? Ele serve para isso aqui, galera. Para a gente ganhar o espaço que foi perdido. Puxa, que espaço que foi perdido? Quando um paciente teve desgastes no dia a dia, o que aconteceu? Ele vai perdendo a estrutura e ele vai jogando o queixinho para frente. Por quê? Porque ele não tem postura posterior de mordida. E aí? Aí ele desgasta os dentes da frente. E às vezes eu quero restaurar esses dentes da frente e eu não consigo. Como que eu faço para restaurar esses dentes da frente? Primeiro eu preciso arrumar atrás. Eu preciso levantar a dimensão do meu paciente. Puxa, Albano, então eu tenho que ganhar esse espaço perdido? Perfeito. Você vai ter que ganhar esse espaço perdido. Quando que acontece isso, Albano? Quando o paciente tem o quê? Uma parafunção. Eu tenho que entender qual que é essa parafunção do meu paciente. Puxa, mano, que tipo de parafunção ele tem? Cara, ele range os dentes. Quando ele range os dentes, por exemplo, quando ele é um bruxoma, ele vai desgastar, como acontece aqui, ó. Ele perde essa estrutura, ó lá. E aí o que vai acontecer? Ele não tem mais estabilidade, ele começa a morder igual o velhinho de prótese total, mais fechadinho. E aí o que acontece? A boca desliza para frente e ele estraga todos os dentes da frente. Puxa, Albano, se eu só arrumar a frente, o que vai acontecer? Vai quebrar tudo. Cara, eu tenho que primeiro arrumar atrás. Então é por isso que eu tenho que levantar a dimensão, usar tabletops ou overlays. Exatamente. Ah, Albano, mas é só quando o cara é bruxista? Não, quando o cara é apertador e tem acidez, ele também vai fazer isso. Vai perder a dimensão e vai destruir os dentes da frente. Puxa, então eu também tenho que fazer isso? Também tenho que fazer isso. É só nesses casos? Não. Nós também temos esses casos aqui, onde o paciente, ele perdeu o dente, por exemplo, inferior, o dente de cima extruiu e ele perdeu o quê? A curva de Spee. E aí, quando ele perde a curva de Spee, o que acontece? Cara, ele vai comer e se alguém botar o dentinho embaixo, pequeno, sem arrumar o dente de cima, ele vai ter toque prematuro. Tendo toque prematuro, ele muda a posição da mordida, porque o cérebro não deixa a gente ter toque prematuro. E aí ele começa a desgastar outros dentes, e aí ele vai perdendo aos poucos a estabilidade posterior de mordida. Albano, eu tenho que reabilitar esse cara? Perfeito, e aí eu tenho que reabilitar esse cara. Eu tenho que primeiro arrumar atrás para depois arrumar na frente. Puxa, Albano, então eu tenho que entender o que é perda de estrutura. Perfeito. Você tem que entender que quando o paciente perdeu a estrutura atrás, eu tenho que fazer o quê? Um negócio chamado aumento da dimensão. Puxa, mano, então eu vou ter que recuperar a dimensão, vai. Como eu faço isso? Como que eu sei, na verdade, Albano, que eu tenho que recuperar essa dimensão? Então, Albano, eu tenho que aprender a aumentar a dimensão. Quando que eu tenho que aumentar a dimensão desses caras, Albano? Cara, quando eu percebo isso aqui, que meu paciente, ele fez o quê? Ele tem terços. E esses terços aqui, eles estão aqui eles têm que estar igual. Mas o terço inferior,
ele está menor que os outros. Albano, então quer dizer que eu vou ter que aumentar o terço inferior. Albano, de onde você tirou isso? Tá aqui, ó. Isso aqui é uma análise de Hickmans. Cara, essa análise é muito importante, eu preciso fazer essa análise. Cara, quando eu faço essa análise, eu entendo os terços do meu rosto. Albano, o que é esses terços do rosto? Então, eu vou pegar esse terço inicial, que é do começo aqui do crânio até a glabela, daqui até a base do nariz e da base do nariz até o meu queixo. Eu tenho que analisar isso com um compasso. Quando o meu paciente tem o terço inferior menor, isso indica para mim o quê? Opa! Esse paciente provavelmente diminuiu, perdeu a dimensão vertical. Putz, Albano, eu tenho que fazer alguma coisa com esse cara. Perfeito, a gente tem que fazer alguma coisa com esse cara. Então, esses caras que a gente faz esse estudo, analisa a perda de dimensão. O que é isso, Albano? Eu vejo os terços e vejo que o terço inferior ele está menor do que ele devia. Então, eu tenho que aumentar a dimensão desse paciente. Puxa, Albano, aqui, ó. Aqui, por exemplo, o que eu fiz? Eu fiz o mocap nesse paciente. Eu botei os dentes dele com a dimensão correta. E olha o que aconteceu. Cara, ele recuperou isso aqui. Então, ele aumenta. Então, eu tenho que entender que daí esse terço é igual a esse aqui e aumentou isso aqui. Isso indica para mim o quê? Opa, mano, que eu estava certo. Que a gente tem que fazer o quê? Análise de Hickman mesmo. Eu tenho que entender quando esse paciente perdeu essa dimensão. Albano, é muito importante? Olha de novo aqui. Aqui, olhe como ele fica. Aqui vai aparecer um vídeo dele ali. Olhe como como eu aumentei a dimensão. Então, aqui eu fiz o quê? O mocap do paciente, botei os dentes. Olhe como eu recuperei a dimensão, que aqui estava perdida. Olhe como até o rosto, os traços dele melhorou. Por quê? Porque a gente recuperou a dimensão. Albani, como eu faço isso? Como eu entendo esse negócio de recuperar a dimensão? Cara, a gente tem que entender, sim, como a gente faz esse aumento. Então, o que a gente vai trabalhar? Olhe lá, a gente vai trabalhar o entendimento. Então, ó, quando eu ponho os dentes, eu fiz um mocap no menino, olha aqui, tá perfeito o rosto. É assim que a gente entende. Não, Albano, eu tenho que entender antes para poder mandar para o meu técnico conseguir inserar, ou eu fazer de forma digital, ou eu fazendo eu mesmo no articulador, mas eu tenho que entender para poder fazer esse mocap nele a maneira correta. Eu tenho que entender como eu vou chegar nisso aqui. Albano, então, o que eu tenho que entender? O quanto eu tenho que aumentar a dimensão desse paciente. Opa, Albano, quando eu entendo o quanto eu tenho que aumentar a dimensão desse meu paciente, eu evito erros na clínica. Eu consigo entender que eu estou fazendo o diagnóstico correto do meu paciente. Cara, então eu estou entendendo o que está acontecendo para reabilitar meu paciente, para não errar mais, para ele não quebrar dente na frente. Perfeito. Eu consigo entender o que eu estou fazendo. Então, quando eu não faço o diagnóstico, cara, eu vou me perder na reabilitação. Eu não vou saber como reabilitar. Não estamos nem falando sobre escolha de material. Estamos falando de planejamento. Entender o quanto tem que aumentar a dimensão, até onde eu posso chegar, como fazer esse aumento da dimensão, qual o tipo de jig que eu tenho que usar, qual o aparelhinho, que é um jig, desprogramador correto. Cara, para fazer a reabilitação, eu tenho que entender tudo isso. Eu tenho que entender como eu vou fazer essas coisas. Puxa, Albano, então eu vou ter que entender métodos para poder fazer o aumento da dimensão. Perfeito. É isso que eu estou tentando ensinar para vocês. Quero mostrar para vocês que a gente precisa entender métodos. Que tipo de método, Albano? Por exemplo, métodos que
me mostram o quanto eu posso aumentar a dimensão. Então, existem medidas cefalométricas, existe método de Willis, que é o que eu mais gosto e o que eu vou mostrar para vocês. Existe o método de Silverman, existe outro, existe o método fonético e ainda existe o método kinesiográfico, que a gente vai fazer um monte de gráficos para poder descobrir. Albano, qual que é o mais fácil? O mais fácil é esse aqui, cara, o método de Willis. Cara, o que ele é esse? Esse é um método antigo que a gente já viu há muito tempo atrás. A gente vai descobrir a dimensão vertical de oclusão dele com a dimensão vertical de repouso. Albano, é aquele negócio que a gente faz em prótese total. Perfeito. Então, o que a gente vai descobrir? Cara, a gente vai pegar o quê? A dimensão vertical de repouso do meu paciente. Opa, Albano, como eu descubro isso? Lembre, eu quero mostrar isso agora. Hoje a gente não vai falar, porque já está um tempo curto, mas daqui umas 2, 3 lives nós vamos fazer exatamente isso. Mostrar para vocês como a gente descobre a dimensão vertical de repouso. Albano, então eu descubro a dimensão vertical de repouso e meço. Perfeito. Então, o que a gente vai descobrir? Dimensão vertical de repouso. Aí, o que eu tenho que fazer, Albano? Quando eu descubro essa dimensão vertical de repouso, nós temos o quê? Esse espaço para poder falar. Quando eu falo, eu não toco os meus dentes. Eu consigo falar aqui, ó, e não bater. Se eu coloco alguma coisa muito grande, ó, eu já falo com dificuldade. Então, eu tenho que ter o espaço funcional livre. Albano, quanto é o espaço funcional livre? É 3 milímetros. Albano, então agora eu tenho que tirar. Então, eu pego a dimensão vertical de oclusão, de repouso, tiro 3 milímetros. Aonde que eu chego, Albano? Eu chego na dimensão vertical de oclusão. É a dimensão que meu paciente tem que ter. Putz, Albano, então como que eu vou fazer isso para descobrir? Cara, eu vou pegar essa reguinha, o compasso de Willis. Ah, pode ser um compasso? Pode ser o jeito que você quiser. Todos funcionam muito bem. Vou pegar isso aqui, vou descobrir o quê? Dimensão vertical de repouso dele. Vou tirar 3 milímetros, tiro 3 milímetros. E aí, Albano, o que você vai fazer? Vou medir. A hora que eu meço, o que vai acontecer? Cara, vai ficar um espaçozinho aqui embaixo, olha lá, ó. Cara, esse espaço quer dizer o quê, Albano? Eu tenho espaço para crescer, para aumentar a dimensão, para colocar o quê? O meu tabletop. Cara, então daí eu posso colocar meu tabletop? Aí eu posso colocar o meu tabletop. Albano, então quando eu faço essa medida, eu vou ver exatamente esse espaçozinho que fica aqui. Perfeito. Você vai ver exatamente o espaçozinho que fica ali. E aí, quando você vê esse espaçozinho, o que acontece? Opa, Albano, quer dizer, nesse cara, eu tenho que aumentar a dimensão. Tem que aumentar a dimensão. Então, aí a gente vai fazer o trabalho. O que eu estou fazendo quando a gente fez isso? Eu estou fazendo diagnóstico. Eu estou fazendo justamente o que é necessário, entendendo que meu paciente precisa ser entendido. Sistema estomatognático precisa ser entendido, precisa ser organizado. E aí, quando eu entendo o sistema estomatognático, eu faço o quê? O planejamento correto, eu faço o caminho correto, eu entendi o diagnóstico do meu paciente. É isso que eu quero mostrar, entender o diagnóstico. Albano, isso é muito importante, é fundamental. Se você não entender o diagnóstico, o que acontece? Cara, eu vou errar. Imagine se eu aumento a dimensão de um paciente desnecessariamente. O que vai acontecer? Cara, você vai aumentar, o cara vai falar com uma batata quente na boca. Por quê? Porque você invadiu o espaço funcional livre dele. Cara, e vai ficar legal? Não. Por mais que um outro artigo mostre isso, na prática clínica não funciona legal. Por quê? Porque nós estamos invadindo o espaço. Lembre, quando todos nós já fizemos prótese, nem que seja só na faculdade, mas prótese total. Quando você erra e teu protético faz um pouquinho, você erra o rodete de cera e faz um pouquinho maior, o que vai acontecer? Cara,
vai ficar alto. E aí, quando o cara botar a prótese, o cara vai ficar batendo lá os dentes. O paciente não consegue se acostumar. Por quê? Porque eu errei no meu diagnóstico. Cara, Albano, então eu não posso errar no diagnóstico? Não, você não pode errar no diagnóstico. Se você errar no diagnóstico, você não entende o que você está fazendo. Albano, então, olha esse menino que eu acabei de mostrar para vocês. Quando eu vejo esse menino, olha o que eu tinha com ele. Eu olhei, descobri a dimensão e vi que eu precisava ganhar espaço nele. Puta, mano, como que você entende isso? Cara, eu fiz, descobri a dimensão vertical de repouso, vi primeiro que ele tinha o terço mais curto, daí eu descobri a dimensão vertical de repouso, daí cheguei na dimensão vertical de oclusão, tirando 3 milímetros, aí eu vi que tinha um espacinho. Aí eu olhei o cara, opa, olha a boca dele. Cara, esse menino tinha o quê? Ele tinha um monte de exostoses. Opa, isso me diz, cara, é apertador. Ele tinha a linha alba. Opa, apertador, o que é isso? Diagnóstico. Eu tenho que entender isso. Ai, legal. E aí, olha a boca do cara. Olha os dentes dele, cara, todos côncavos. Todos côncavos. Puta, Albano, então esse cara era um apertador e ele perdeu dimensão e foi comendo os dentes, foi. Agora ele está começando a destruir o quê? Os dentes da frente. Por quê? Porque ele perdeu dimensão vertical de oclusão. Albano, então, o diagnóstico foi correto? Foi, menino de 33 anos. Imagine com 33 anos, se a gente deixa ele assim, o que vai acontecer com os dentes da frente? Cara, ele vai perder tudo. Ele vai perder toda a estrutura. Imagine se ele passou por mim e eu não percebi esse diagnóstico. Eu não dei o diagnóstico para ele. O que eu fiz? Eu errei gravemente. Eu não posso errar. Eu tenho que entender quando eu tenho que alertar meu paciente que ele tem que fazer um aumento de dimensão. Porque senão eu posso criar o quê? Uma catástrofe na vida desse menino. Imagine, ele ia começar a destruir todos os dentes, aí vai ficar com aquelas bocas tudo desgastada, tudo torta, com os dentes pequenos, ainda mais com a acidez que ele tinha. Cara, e aí, Albano? Cara, eu tenho que entender isso. Aí eu tenho que fazer o quê? Opa, eu vou ter que mandar esse menino, eu diagnostiquei correto, e aí eu vou mandar esse menino no médico, ele vai curar o estômago, curar a acidez. Opa, aí eu vou descobrir o quanto eu tenho que aumentar a dimensão dele, vou mandar fazer um enceramento. Opa, depois do enceramento, Albano, eu vou testar, como eu mostrei para vocês, o mocap. Opa, e daí? Aí eu vou começar a trabalhar nesse menino. Albano, eu vou mostrar, como eu falei, a gente está caminhando e nas lives a gente vai mostrando como a gente vai fazendo essa reabilitação. E aí eu tenho que entender que daí eu vou começar a fazer o aumento da dimensão. Olha, então, Albano, o que a gente fez? Então, olha o que eu fiz nesse menino. Ele estava assim, destruído. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu entendi o quanto tinha que aumentar, planejei, descobri o quanto ia aumentar a dimensão, fiz mocap. Aí, quando eu preparei os dentes, aí não é preparo, é só arredondamento desses dentes, eu mandei para o meu técnico, para a Bárbara Bucuti, fazer o quê? Os overlays desse menino. Albano, overlay cobrindo a vestibular, lembra? A gente começou a aula falando sobre isso. Overlay é melhor, eu tenho mais durabilidade nos meus casos, eu vou ter mais certeza que vai durar muito mais. Não que vai durar porque eu não vou ter o que? Manchamento no meu paciente. E aí ele vai ficar muito mais satisfeito por muito mais tempo. Eu evito retrabalho. Legal, Albano. E aí, o que você colocou aí, Albano? Resina fresada. Aí a gente consegue organizar isso aqui. Coloca a resina fresada nele, aumenta a dimensão. Aqui eu usei uma resina fresada da GC, Ceramast. Albano, você já usou todas? Já usei todas. Posso dizer a experiência de todas para vocês. Tenho casos de 14, 12, 10, 8, 6, 5, 2, 1 ano de todos os materiais. A Ceramast é muito legal também. A Brava Block também é muito legal. Ambas funcionam muito bem. Ambas eu tenho caso acima de 8 anos. Então eu posso falar de cadeira que funciona muito bem isso. Aí a gente manda o técnico fresar e aí eu vou provar na boca. Olha os meus overlays aí, galera.
cobrindo a vestibular. Olha como eu não desgastei quase nada do dente. Eu só arredondei aqueles pedaços que estavam perdidos, mas é conservador? Não é que seja conservador. O menino já tinha feito o preparo para mim. A acidez da boca dele já fez o preparo. Aí eu só venho e cubro esses overlays. Eu cubro aquilo lá que estava falho para recuperar a dimensão dele. Opa, Albano, daí quando eu recupero a dimensão, eu venho para frente. E aí, quando eu venho para frente, eu consigo trabalhar na frente, aí sim, você criou o quê? O espaço na frente, ó, a prova. Só estamos provando. Albano, mas você prova de um jeito específico? Lógico que eu tenho que provar de um jeito específico. Eu tenho que usar o jig, o meu desprogramador. Albano, não estou entendendo. Calma, vai ter lives para frente que eu vou mostrar como a gente vai fazer o ajuste oclusal. Eu preciso entender como vou fazer esse ajuste oclusal desses casos. E aí depois a gente vai fazer o quê? A cimentação desses casos. Albano, e aí? Lógico, o ideal é isolamento absoluto, porque é a adesão. A gente vai fazer a adesão correta, a organização correta, e depois que eu cimento todas as peças, Albano, e a gente vai fazer de novo um novo ajuste. Albano, eu tenho que entender como fazer isso? Vai. Por que você restaura atrás, Albano, e depois na frente? Eu vou te explicar a filosofia. Isso é uma filosofia que eu fui aprendendo com muitos anos de trabalho. O que aconteceu? Cara, antigamente eu reabilitava a boca inteira, mas eu percebi que eu não tinha o mesmo planejamento do início até o fim do meu trabalho. E aí, quando eu comecei a trabalhar dessa maneira, usando o jig, trabalhando atrás, depois na frente, eu comecei a perceber que eu tinha mais previsibilidade. E aí meus casos ficavam mais perfeitos. Puta, Albano, então essa é a dica, é entender quando eu tenho que aumentar a dimensão, é entender o diagnóstico, é entender que a restauração que eu vou colocar é importante. Se é tabletop ou ela é cobrindo a vestibular, é importante? É. Eu tenho que fazer a leitura correta do meu planejamento, a leitura correta do que eu estou decidindo para o meu paciente. Com a leitura correta, eu consigo fazer o trabalho correto. Eu consigo reduzir um monte de falha que eu faço no meu dia a dia. Cara, de retrabalho. Albano, isso serve para um dentinho único, como para uma boca inteira? Perfeito. Quando eu consigo ler e entender o que é melhor, qual material eu vou colocar, qual que é o tipo de preparo que eu tenho que fazer, eu não tenho falhas, eu reduzo o custo do meu consultório, porque eu não preciso fazer retrabalho, eu só moldo, reduzo o tempo, porque eu já consigo preparar certo, já mando para o meu técnico, já cimento e meu caso já fica pronto. Eu consigo cobrar bem e consigo trabalhar menos. Imagine, o paciente vem, aí você prova, puta, ficou errado, não ficou bom, você manda para o laboratório, daí volta, você prova, não ficou legal a altura, daí não ficou aqui legal a adaptação, daí volta. Cara, você passou por 4 consultas e o paciente ficou de saco cheio, você perdeu tempo e perdeu dinheiro, porque você não entendeu o quê? O planejamento. Você não entendeu o diagnóstico. Albano, então é muito importante entender tudo isso, sim, para que eu tenha resultados previsíveis e duradouros, para que eu saiba fazer o diagnóstico correto para planejar uma reabilitação ou para planejar uma restauração. Com isso, eu vou ter o quê? Resultado duradouro. Eu vou ter sucesso. Eu vou ter odontologia de excelência no meu consultório. Cara, quando eu tenho odontologia de excelência, eu fico satisfeito, eu fico tranquilo e meu paciente só chama outros pacientes para o consultório. Por quê? Porque eu não erro. Eu entendi o que eu estou fazendo. Lógico que todos nós erramos, mas a gente erra muito menos. E aí eu consigo acertar muito mais e consigo ter muito mais sucesso. É isso que faz o quê? Rentabilidade no consultório. Eu não tenho tratamento, eu tenho um pós-tratamento perfeito. Meu paciente não tem fratura, não tem sensibilidade. Eu começo a ter uma vida muito mais tranquila. O paciente volta para quê? Para fazer manutenção.
Limpeza, reclareamento, ajustezinhos. Cara, isso aí que é o que eu quero. Eu quero satisfação do meu paciente. Eu quero o quê? Fidelizar meu paciente a longo prazo, para que ele tenha o quê? Ele me dê mais indicação. Porque, cara, eu fiz um trabalho grande, um trabalho caro e que ficou perfeito. Puta, quem faz isso na odonto? Muito poucos. E é aí que eu quero que você entre, nesses muito poucos. Albano, então, quando eu tenho problemas, cara, eu tenho que entender quando eu tenho. Por exemplo, aqui estou fazendo uma restauração. Cara, aconteceu uma quebra ali. Opa, quebrou. Eu tenho que saber diagnosticar o quê? Ó, uma fratura, uma linha, eu tenho que saber diagnosticar o quê? Que tipo de restauração que eu vou colocar ali. Se eu vou colocar um overlay, se eu vou colocar um tabletop, se eu vou... Cara, eu tenho que saber o que nós vamos indicar. Eu tenho que saber como vai ser meu preparo. Puxa, Albano, então quando eu vou preparar, eu tenho que entender isso? Tenho. Eu tenho que entender quando eu vou reduzir, ó lá, ó, a borda, a pontinha. Opa, travou ali, ó lá, agora tá passando. Por que você está reduzindo, Albano? Porque talvez não tivesse estrutura. Se eu não reduzisse, o que ia acontecer? Cara, em 10 meses, 1 ano, 2 anos, ia quebrar o pedaço do dente. Todo mundo já teve a restauração de inlay on lay lá com um pedacinho do dente quebrado. Por que aconteceu? Porque eu não soube fazer o planejamento, eu não soube fazer a leitura correta do meu trabalho. Albano, por quê? Às vezes o dente estava socavado. E às vezes não é só botar resina, eu tenho que entender, tenho que proteger a cúspide, eu tenho que entender o que eu estou fazendo. Albano, então é importante fazer todo esse entendimento, entender para onde eu vou caminhar. Perfeito. Isso é dica de ouro. Entender diagnóstico. Cara, quando eu entendo diagnóstico, eu tenho, o que eu faço? Cara, eu acerto com meus pacientes. Cara, eu entendo quando eu tenho necessidade de aumentar a dimensão. Eu entendo quando não precisa aumentar a dimensão, só arrumar aquele dente. Eu entendo qual material restaurador eu vou colocar para que não tenha fratura e para que eu tenha sucesso. Eu entendo restaurar os dentes da frente com tranquilidade. Por quê? Porque eu arrumei o setor posterior correto. Albano, eu entendo quando eu posso colocar resina na frente ou quando eu tenho que botar cerâmica. Eu entendo quando eu vou usar resina fresada atrás ou quando eu tenho que usar cerâmica. Eu entendo o que eu estou fazendo no meu paciente. Albano, então é isso? É exatamente isso. Eu entendo que tipo de restauração, como eu estou colocando. Eu tenho que fazer tabletop, eu tenho que fazer overlay, tenho que fazer inlay, eu tenho que fazer o que eu estou fazendo. Eu entendo exatamente isso. Eu entendo, eu consigo prevenir falhas minhas quando eu sei fazer esse planejamento. Eu sei entender qual que é, por que eu evitei a fratura, como eu mostrei agora. Puta, eu evitei a fratura do dente porque eu li corretamente aquele dente, aonde ele tinha falhas, e eu cobri essas falhas com o meu preparo. E aí eu tive o quê? Durabilidade no meu trabalho. Eu não tive fraturas, eu melhorei os meus resultados clínicos. Cara, eu ajustei a oclusão correta. Eu tive o quê? O meu planejamento com o meu gig foi correto atrás, porque eu transferi corretamente para o meu técnico. Fazendo tudo isso, a gente consegue acertar. Lembre, a gente tem que ser metódico. Para acertar, eu tenho que saber todos os passos. Albano, eu sei um aqui ou ali, não adianta. Prótese te responde. Ou então, resina, o que você faz errado na boca, ela te responde. Porque a boca é sendo usada o tempo inteiro. Então, eu tenho que ter o caminho correto. Eu não posso só ganhar dinheiro naquele primeiro momento. Eu ganho dinheiro com o meu paciente a longo prazo, tendo sucesso. Esse que é a odontologia correta. Não é fazer a faceta e mandar nunca mais ver o paciente. Não, eu quero ver o paciente a longo prazo, porque eu vou ganhar e esse paciente vai me trazer outro, e é assim que vai funcionar o nosso trabalho. Albano, então eu preciso entender quando a gente tem que fazer preparo, como eu vou fazer o preparo? Exatamente isso. Eu tenho que entender as dimensões, eu tenho que entender quando eu tenho que cobrir a cúspide. Albano, você vai mostrar isso depois? Vou, galera, isso que eu quero. Lembre, aqui hoje já está acabando a live, mas eu quero mostrar isso. Como a gente vai fazendo isso, como eu vou fazer. Só que não é eu fazer por fazer, é eu entender o que eu estou fazendo. Eu estou entendendo, aí eu tenho sucesso na clínica.
E é isso que eu quero de vocês. Eu quero melhorar o odonto para a gente conseguir ter o quê? Sucesso e ser reconhecido. Cara, eu sou um cara que acerto, você vai ser reconhecido. Cara, eu tenho poucas falhas, você vai ser reconhecido. Meu paciente é satisfeito, é o principal para a gente, paciente satisfeito. E o principal, eu não mutilo o meu paciente. Eu não faço besteira, lembra? A gente atende ser humano. Quando eu atendo ser humano, eu entendo que eu não posso errar. Então, para isso, eu preciso estudar e entender diagnóstico, entender planejamento, entender que a minha reabilitação ela só é duradoura e natural quando eu acerto o diagnóstico. Beleza, pessoal? Já deu 1 hora de live, a gente conseguiu conversar um pouco sobre isso. Lembre, daqui para frente a gente vai falar mais sobre isso. A gente já falou um pouco nas lives atrás, para quem quiser olhar lá no canal do YouTube, já tem umas 4 lives lá. São lives sobre resina, sobre diagnóstico, sobre fraturas de dentes anteriores, sobre acabamento e polimento. Opa, mano, vai ter mais coisa? Vai. Então, continua seguindo isso para a gente conseguir melhorar a nossa odontologia e melhorar cada vez mais. E entender o que a gente está fazendo. Então, lembre, todo domingo, hoje eu atrasei para as 7 horas, porque é melhor, fica melhor para todo mundo. Então, domingo, 7 horas, é sempre a nossa live falando sobre reabilitação oral, reabilitando com durabilidade e naturalidade. É isso que eu quero. Então, eu espero vocês nas próximas. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até lá.